A proposta de reforma do imposto de renda, em discussão na Câmara dos Deputados, pode aumentar a concentração de renda no país e não apresenta nenhuma melhoria para a população mais pobre, cuja vulnerabilidade se tornou ainda mais evidente na pandemia. Essa é a avaliação de especialistas em tributação e desigualdade que têm acompanhado de perto o vai e vem das propostas de reforma tributária na gestão Jair Bolsonaro, sem partido. Na quarta-feira, 4/8, a Câmara aprovou regime de urgência para o projeto PL 2337-21. Com isso, o texto poderá ser colocado em votação no plenário nos próximos dias, como já havia sinalizado o presidente da Casa, Arthur Lira, PPAO. Mas para o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, PLAM, a votação agora é precipitada. A proposta do imposto de renda não está madura e suficientemente debatida com a sociedade para ser votada na primeira semana de volta do recesso, disse ele na sexta-feira, 37, durante evento virtual organizado pelo City Congresso em Foco. Especialistas em tributação concordam com a avaliação do vice-presidente da Câmara e defendem que, da forma como está a proposta de reforma, após a apresentação de substitutivo pelo relator Celso Sabino, PSD-BPA, é melhor que ela não seja votada. Só dá para consertar a atual proposta de reforma se fizer uma mudança muito grande. Se for só para fazer ajuste paramétrico na proposta do governo ou colocar puxadinho, é melhor não votar, afirma Bernard Api, diretor do CSIF, Centro de Cidadania Fiscal. O texto substitutivo está totalmente desvirtuado e amplia a assimetria entre a tributação da renda do capital e do trabalho, considera Débora Freire, professora do CEDEPLAR da UFMG, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. Entenda qual era a proposta original de reforma do imposto de renda enviada pelo governo, como ela ficou após o substitutivo do relator e porque os economistas dizem que a reforma poderia ampliar a desigualdade no Brasil. Antes de o governo apresentar sua proposta de reforma tributária, duas outras propostas já tramitavam no Congresso Nacional, a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, 45/2019, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, MDB-SP, na Câmara, e a PEC 110/2019 do Senado, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Auli, PSD-BPR. As duas propostas tinham como objetivo unificar uma série de impostos de responsabilidade da União, de estados e dos municípios, visando simplificar o sistema tributário brasileiro. Apesar de ambos os modelos estarem em discussão no Congresso desde 2019, o governo optou por não encampar nenhum deles e, em julho de 2020, enviou aos parlamentares uma proposta de reforma tributária própria. Essa proposta seria dividida em 4 etapas. A primeira seria uma modernização da tributação sobre bens e serviços, com a unificação de alguns impostos, mas apenas no âmbito da União sem estados e municípios, como nas propostas da Câmara e do Senado. A segunda etapa seria a transformação do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, num tributo seletivo. A terceira fase seria a revisão do imposto de renda, e a quarta etapa permitiria a regularização de impostos não recolhidos, uma espécie de novo REFIS, sigla para Programa de Recuperação Fiscal. Após a apresentação da primeira fase da reforma em julho de 2020, a proposta do governo recebeu uma série de críticas de setores que seriam afetados pela mudança. Sem que houvesse qualquer avanço dessa primeira etapa no Congresso, a gestão Bolsonaro decidiu então mudar o foco e apresentar em junho deste ano sua proposta para a revisão do imposto de renda, de olho nas eleições de 2022. Quando era candidato à presidência, Jair Bolsonaro prometeu que aumentaria a isenção do IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física, para até 5 salários mínimos, valor equivalente a R$5,5 mil em 2021. Mas isso acabou não acontecendo. A um ano da próxima eleição, o governo propôs o reajuste do limite de isenção para R$2,5 mil, de R$1,9 mil atualmente, observa Rodrigo Orair, pesquisador do IPE,
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com isso, cerca de 6 milhões de brasileiros adultos que hoje recolhem um pouquinho de imposto de renda deixariam de recolher e passariam a ficar isentos, explica. Além disso, a proposta prevê um reajuste das faixas da tabela progressiva do IRPF, o que fará com que aqueles que recebem mais de R$ 2,5 mil de renda tributável também paguem menos imposto, representando mais de 20 bilhões de reais a menos em arrecadação. Há uma motivação claramente eleitoral, com consequências econômicas. Você está entregando mais de 20 bilhões de reais para a classe média, para ela gastar em ano de eleição, diz Orair. É o que chamamos em economia de ciclo político eleitoral, a ideia de que, às vésperas das eleições, se entrega benefícios com um duplo efeito de beneficiar sua base eleitoral e também dar um estímulo à economia. Então esse é o carro-chefe da reforma, é a motivação prioritária do governo, avalia o economista. Para compensar a conta salgada da perda estimada de mais de 20 bilhões de reais na arrecadação, o governo propôs uma mudança no modelo de desconto simplificado padrão do imposto de renda para pessoas físicas. Atualmente, existem dois modelos de declaração do imposto de renda, a declaração completa e a simplificada. A completa é mais vantajosa para quem tem dependentes e muitas despesas dedutíveis com saúde e educação, pois esses itens reduzem a base de cálculo do imposto e a alíquota é então aplicada sobre essa base diminuída pelas deduções. A simplificada é mais vantajosa para quem não tem dependentes, tem poucas despesas dedutíveis e somente uma fonte de renda. Nesse modelo, é aplicado um desconto padrão de 20% sobre a renda do contribuinte e a alíquota de imposto é aplicada sobre os 80% restantes. Para compensar parte da desoneração da classe média, o governo propôs restringir o desconto simplificado, que deixaria de existir para quem tem renda tributável acima de R$ 40 mil por ano, cerca de R$ por mês, diz Orair. Segundo ele, isso afetaria cerca de 7 milhões de pessoas. Mas, para parte delas, o reajuste das faixas da tabela do IR compensaria o fim do desconto simplificado. Quem acabaria pagando mais impostos seriam cerca de 2 milhões de contribuintes, em geral assalariados, com renda acima de R$ 5,7 mil, que não têm deduções a declarar além das contribuições ao INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, descontadas em folha. Mesmo com essa compensação, o efeito líquido das mudanças planejadas seria uma perda de arrecadação de 14 bilhões de reais, segundo o cálculo mais recente do relator. Até aqui, a reforma quase nada altera para 85% da população brasileira adulta, pois somos um país de renda média e muito desigual. Então 85% da população adulta sequer recebe R$ 1,9 mil de rendimentos tributáveis para ter que declarar imposto de renda. Então é uma reforma que não afeta o grosso da população, destaca o economista do IP. Você reduz imposto para quem está entre os 85% até 97%. Empata entre 97% e 98% e cobra mais imposto dos 2% mais ricos, em particular, do milésimo mais rico. Ou seja, na população como um todo, a reforma não afeta os mais pobres. Mas, entre os contribuintes, que são os 15% mais ricos do Brasil, a mudança é progressiva, pesando mais para o topo mais rico, afirma o analista. A forma de aumentar a tributação sobre esses 2% mais ricos seria uma ampliação da taxação sobre a renda do capital na pessoa física, com a volta da tributação dos dividendos, que foram isentos no Brasil desde 1995, sob pretexto de estimular o investimento. Na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo apelidado de Clube dos Países Ricos, 34 dos 36 membros praticam a bitributação do lucro na empresa e dos dividendos na pessoa física. Só 2 não fazem isso, Estônia e Letônia, cita Orair. Ele observa que o movimento global por uma maior tributação do topo ganhou espaço no pós-crise de 2008 e se fortaleceu com a pandemia,
que explicitou a fratura da sociedade e o fato de que diferentes parcelas da população estão suscetíveis a riscos muito distintos. Essa segunda parte da reforma, portanto, tinha problemas de calibração, mas estava muito alinhada com as tendências internacionais, considera Orais. No papel, a carga tributária para empresas no Brasil atualmente é de 34%, que é a soma de 25% de IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e 9% de CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, mas o percentual total é na prática menor, devido a uma série de isenções. A proposta de reforma do governo previa reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica de 25% para 20%, mas ao mesmo tempo acabar com uma série de benefícios fiscais em vigor atualmente. Assim, o resultado seria uma tributação menor, mas sobre uma base tributável mais ampla. Em resumo, o governo abriria mão de arrecadação ao beneficiar a classe média e as empresas, mas compensaria essas perdas ao tributar dividendos a uma alíquota de 20% e acabar com a dedutibilidade do JCP, juros sobre capital próprio, uma outra forma de remuneração dos acionistas pelas empresas. Na proposta do governo, a reforma seria fiscalmente neutra, o que significaria que não haveria perda nem ganho de arrecadação, terminaria tudo no 0 a 0. Mas, uma vez enviada ao Congresso, a proposta gerou descontentamento naqueles que seriam afetados por uma maior tributação, como investidores do mercado financeiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, passou a dizer então que a intenção do governo era apenas suscitar o debate. Você dá aquela cutucada, balança a árvore, cai um pouco de coco, disse Guedes, durante evento virtual. Em outra ocasião, empresários se referiram à reforma com um pacote de maldades da Receita, recebendo a promessa de Guedes de mudanças. Uma vez que a proposta entra no Congresso, o ministro da Economia tira o pé, deixa a reforma órfã e o relator recebe pressão de todos os lados dos lobbies, avalia Orais. Nesse cenário, o relator amplia em seu parecer a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, que na proposta do governo era de 5 pontos percentuais, de 25% para 20%, para 12,5 pontos percentuais, o que reduziria o imposto de renda das empresas a 12,5%. Após fortes críticas, o relator criou algumas condicionantes para essa redução total de 12,5 pontos, que dependeria de aumentos da arrecadação neste e no próximo ano. Mas Orais avalia que esse ganho de arrecadação é quase certo, então a expectativa é de que a alíquota vá de fato a 12,5% até 2023. Com isso, a perda de arrecadação de imposto de renda da pessoa jurídica, que na proposta do governo seria de 40 bilhões de reais, passaria a quase 100 bilhões de reais. O relator sugere então uma série de compensações para tapar esse buraco, mas algumas delas são um tanto questionáveis, como a projeção de que a reforma gere um crescimento adicional do PIB, Produto Interno Bruto, que levaria a um ganho de arrecadação de 10 bilhões de reais, por exemplo. Um projeto que antes era neutro do ponto de vista fiscal, agora passa a ser negativo, representando uma redução de carga tributária. Há uma dupla desoneração, para a classe média e para a renda do capital, observa Orais. O pesquisador destaca que uma série de estudos realizados nos Estados Unidos, analisando a redução de imposto de renda da pessoa jurídica durante o governo de Donald Trump, demonstram que a mudança não resultou em aumento significativo do investimento ou da geração de empregos naquele país. Por outro lado, levou a um aumento da distribuição de dividendos e da recompra de ações pelas empresas, enriquecendo ainda mais os acionistas, o que amplia a desigualdade. A proposta apresentada pelo governo tinha problemas de calibragem, mas apontava na direção correta ao tributar dividendos, o que é bastante necessário, porque temos um sistema tributário muito regressivo, considera Débora Freire, da UFMG. Segundo a economista, isso acontece porque 50% da carga tributária brasileira incide sobre o consumo. E a tributação de renda,
que deveria ajudar a corrigir essa disparidade, representa uma parcela muito pequena da nossa carga tributária. Além disso, alguns integrantes do topo de maior renda chegam a ter 90% de seus rendimentos isentos de tributação, em grande medida, devido à isenção de dividendos. Essa isenção também incentiva a pejotização dos profissionais de maior renda, que se tornam pessoas jurídicas para fugir da tributação maior que incide sobre os salários da maioria dos trabalhadores. A proposta do relator, no entanto, desvirtuou o caráter progressivo da reforma apresentada pelo governo, ao estabelecer uma redução muito grande do imposto de renda da pessoa jurídica, avalia a professora. Isso vai fazer com que a tributação sobre a renda do capital continue menor do que a tributação sobre a renda do trabalho, afirma. O que resulta em que o sistema tributário concentre renda, porque quem detém renda do capital é o topo da pirâmide distributiva. Para Bernard P. Duxif, um dos idealizadores da PEC 45, a reforma do imposto de renda está sendo feita sem uma compreensão adequada dos problemas do país. Segundo ele, sob o modelo tributário atual, um empregado formal, um servidor público e um profissional PJ têm cargas tributárias muito distintas, de 40,1%, 27,5% e 13,6%, respectivamente. A proposta do relator aumentaria ainda mais essa distorção, ao reduzir a carga tributária para os PJs, que hoje já é muito mais baixa que as demais. Não se entendeu direito o problema que se está tentando resolver na tributação da renda do trabalho. Qualquer mudança boa deveria fazer convergir ao máximo possível a tributação do empregado formal, do servidor público e do profissional liberal que é PJ, afirma. No caso da renda do capital, ela tem 4 formas: lucro, juro, aluguel e ganho de capital, que é o lucro obtido a partir da venda de um bem. Segundo a PI, a proposta de reforma do governo aumentava a tributação sobre o lucro de forma descalibrada, mas a tentativa do relator de consertar o problema reduzindo muito o imposto de renda da pessoa jurídica resulta em perda de arrecadação de imposto de renda, num país que tributa muito o consumo e folha de pagamentos, mas pouco a renda. Não faz sentido fazer uma mudança da tributação no Brasil para reduzir a tributação da renda e ter de compensá-la parcialmente com um aumento da tributação do consumo, considera a PI. As pessoas ficam tentando resolver com puxadinho, em vez de fazer uma mudança estrutural que torne a tributação do Brasil mais homogênea, tanto para a renda do trabalho, como para a renda do capital, acrescenta o especialista em tributação. Se é para perder bilhões de arrecadação na tributação de imposto de renda, não faz sentido. Não num país como o Brasil. É preciso entender os problemas para saber como resolvê-los.